Eu amo falar de Jesus. Quando eu saio para ministrar a palavra do Senhor, eu sempre priorizo a cruz, eu sempre priorizo em estar falando aquilo que o Senhor quer que realmente a gente faça. Anuncie a Jesus Cristo e esse crucificado, porque através da cruz nós temos vida eterna, temos comunhão com o céu, comunhão com Deus, e isso é maravilhoso para as nossas vidas. Mas hoje o Senhor colocou algo no meu coração. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias no livro de Jó. Deus sabe todas as coisas, quem manda é Ele que está na casa. Então Ele fala e a gente obedece. Jó, capítulo de número 1, nós vamos estar lendo nesta tarde. Glórias a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Eu moro logo ali em São José do Rio Preto. E de vez em quando a gente vem. Agora eu acho que eu só vou vir mesmo em fevereiro. Acho que eu estou voltando aqui em São Paulo de novo. Geralmente eu fico 8, 10 dias. E Deus fica nos conduzindo para fazer a obra dele. Então um tempo é lá, um tempo é aqui. E a gente vai onde Deus manda. Jó capítulo 1, versículo 1 está escrito: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e desviava do mal. E tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era um homem muito rico, mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e desvia-se do mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo quanto ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Coisa linda, né? É servir ao Senhor com alegria. Deus é tremendo, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é aquele que cuida do seu povo. Eu vou estar lendo só aqui o 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e adorou ao Senhor. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente lê essa palavra, a gente começa a lembrar, eu mesma começo a lembrar
o porquê que Jesus chamou a atenção de Nicodemos. Como seria necessário o novo nascimento na vida do cristão. Estou falando isso para nós hoje, para a Igreja de Cristo. Aquela que é inserida no seu corpo pela fé. Então, quando a gente começa a olhar, a gente começa a entender que estar na igreja, estar no templo, pregar, louvar, tomar ceia, se batizar, não é o suficiente. O que o Senhor quer é algo mais profundo. O que o Senhor quer realmente é um novo nascimento. É alguém que mergulhe na presença do Senhor. Alguém que não se contente com pouco. Alguém que realmente invista nesse reino que é o reino tremendo que está à nossa frente. O Senhor colocou, vamos dizer assim, à nossa disposição. Porque se a gente quer, a gente vai, a gente luta, a gente busca e a gente realmente somos saciados pela presença do Senhor. Porque tudo que nós necessitamos, Ele conquistou naquela cruz para nos abençoar. E quando a gente começa a olhar e a gente começa a ver essa passagem, e a gente começa a olhar o contexto da igreja moderna, o contexto que nós vivemos, as nossas vidas, e a gente entende que se realmente a gente não tiver um encontro com o Senhor, se a gente realmente, se quem não foi regenerado, aquele que não está realmente cheio do Espírito Santo, aquele que não está ansioso para a volta do seu Senhor, se alinhando de acordo com a sua palavra, buscando a sua presença com um coração completo, assim, voltado para que o Senhor venha transformá-lo. A gente não aguenta nem metade do que Jó aguentou. Então, olhando para a vida de Jó, a gente entende que para passar por tudo isso e se manter em adoração, para passar por tudo isso e se manter de pé, buscando o Senhor, adorando o Senhor, sendo exemplo para as demais pessoas que nos assistem, que nos vê, pode ter certeza, tem que ser alguém que teve realmente um novo nascimento, alguém que realmente cheio do Espírito Santo de Deus, alguém que foi regenerado. Mas aqui eu quero falar um pouco de Jó, porque nós bem sabemos que, como está escrito, Jó era o homem mais rico do Oriente, então Jó podia ostentar, ele podia realmente fazer o que ele quisesse, o que ele bem entendesse, porque ele tinha, ele não era daquele que se gabava e não era, não, ele tinha, o que ele quisesse fazer, ele ia fazer, porque Deus estava abençoando a vida dele de uma forma tremenda. E quando a gente começa a olhar, me chama a atenção que não foi Satanás que provocou o Senhor. Não foi Satanás que puxou assunto com Deus. Foi Deus que provocou. Foi Deus que chamou Satanás e disse, tu observasse o meu servo Jó? E dá para entender que quando Deus faz essa pergunta para Satanás, é porque Deus vê que Satanás já estava procurando brecha. Deus entende, Deus olha e Deus vê que Satanás estava rondando. Ele estava fazendo ronda de dia e de noite, não somente na casa, mas em tudo que Jó tinha. No comércio de Jó, na vida dos filhos de Jó, no casamento de Jó. E Deus observando isso, quando Satanás se aproxima, Deus diz assim, vem cá, tu viu meu servo Jó? É temente, ele tem temor. E a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Então Jó era um homem sábio, ele tinha o temor, ele não tinha medo, ele tinha reverência, ele tinha respeito. Então ele entendia quem Deus era e quem ele era, aonde era o lugar de Deus e aonde era o seu lugar. Então Deus chega e dá testemunho e diz ele é homem justo, a vida dele não tem curva. Ele compra, ele paga, ele não engana ninguém, ele é uma bênção na minha casa, mas quando ele chega na casa dele, também ele é uma bênção para com a sua família.
E quando ele está no trabalho, ele não muda. Da forma que ele trata alguém na igreja, ele trata os seus funcionários, ele trata os seus amigos, ele trata aquelas pessoas que estão à sua volta. Ele tem caráter. Então Deus começou a dar testemunho de Jó. Ele é reto, ele é íntegro. E hoje a gente começa a olhar e a gente começa a ver o desvio de muitos crentes. O desvio da sociedade, o desvio, não quero nem falar do mundo, quero falar de nós. Infidelidade para com o esposo, para com a esposa, para com o filho, para com o pastor, para com o seu líder. A gente começa a olhar e a gente começa a ver que está faltando integridade. A gente começa a olhar e começa a ver que está faltando pessoas com caráter de Cristo mesmo. Alguém que observa aquela obra perfeita naquele madeiro e entende que quando você fere alguém, quando você trai alguém, antes daquele mal alcançar a pessoa, ele fere o caráter de Deus, ele fere um Deus santo, um Deus todo-poderoso. Então, antes de tudo, ele entende o que é o pecado, o que é fazer mal, porque diz que ele se desviava do mal. Por que alguém se desvia do mal? Por quê? Porque é bonzinho? Não, não é porque é bonzinho, que nós não somos bonzinhos, mas temos a consciência que tem um Deus santo nos assistindo, tem um Deus santo nos observando de dia e de noite, que quando a gente peca, a gente entristece Ele, a gente fere Ele. E por que a gente olha e vê que Deus, Ele está realmente ali nos olhando? Porque realmente Ele, vamos dizer assim, Ele investiu na minha e na tua vida. Muitas e muita gente, quantas pessoas queria até estar aqui, mas não consegue mais. Se desviou, saiu e não consegue mais se levantar. Não está mais na presença do Senhor. E nós estamos. Então Deus realmente quer que nós nos limpe mais na presença dEle. Dia após dia, que a gente venha ter consciência mais e mais que Ele é um Deus santo, que Ele é o maior interessado para nos abençoar, Ele é o maior interessado para que a gente se aproxime mais dEle, porque Ele realmente quer nos enriquecer com a sua graça, com a sua presença, com o seu poder. E para que precisamos de poder? Precisamos de poder para vencer o inimigo. Precisamos de poder para levantar, para tomar banho, para trocar de roupa. Precisamos da graça, do poder de Deus todo dia e toda hora. Senão a gente não consegue dar um passo. Imagina vencer o nosso inimigo, que é sagaz, que é terrível, que é astuto, que engana. Então precisamos do poder para pregar a palavra, precisamos do poder para louvar, precisamos do poder. E tudo que o Senhor quer é nos revestir desse poder. Porém, é ação e reação, é uma atitude minha e uma manifestação da presença dEle na minha vida. Então eu escolho o que eu quero para o meu amanhã, o que eu quero na presença do Senhor, quem eu quero ser na presença do Senhor, seja também na igreja, em casa, no trabalho, aonde eu for. Então eu preciso realmente manifestar a presença de Deus na minha vida. Alguém viu Deus no caminho quando você veio para cá? Não, você não encontrou Deus no caminho, porque Deus está na sua vida, porque Deus está em você. E o que Deus quer? Ele quer se apresentar nas nossas vidas, através das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Independente dos açoites que recebemos, independente da perseguição, independente das percas, nós precisamos mostrar para aqueles que estão lá fora quem Deus é na nossa vida. Ele quer se manifestar através da nossa vida, para o nome dEle ser glorificado em cada passo que damos na terra, para que a nossa vida venha ser exemplo, venha ser espelho. Ninguém aqui é super-homem, tá? Aqui não tem mulher maravilha. Aqui tem pessoas pecadoras
que cai, que chora, que sofre, que tem dia que fala, meu Deus, se não for a tua graça, eu não vou levantar. Mas Ele sempre está ali, estendendo a mão, se manifestando. Então temos que aproveitar as oportunidades. E hoje, nessa tarde, nós temos a oportunidade de dizer, Deus, eu quero mergulhar nesses rios de águas vivas. Porque os dias são maus. E o que vem pela frente é assustador. A gente começa a olhar e a gente começa a ver como que está acontecendo as coisas. E o que Deus quer? Um povo santo. Um povo que não se prostra diante dessa cultura, diante de Satanás, diante dos rudimentos do mundo. Um povo que não está ligado nas concupiscências da carne, nas concupiscências dos olhos, na soberba da vida. Um povo resolvido, que está decidido, que quer esse Deus brilhando, resplandecendo nas nossas vidas, aonde a gente for. Então, prosseguindo, a gente olha e a gente observa Deus chamando a atenção de Satanás. E Satanás, se ele tentou botar algo na cabeça de Deus, imagina na minha e na sua. Ele chegou para Deus e ele disse, olha, também, o que o Senhor faz na vida dele, tipo assim, ele só faltou dizer, até eu te serviria. Olha, você dá dinheiro, você dá fama. O homem era o mais rico de todo o Oriente, era conhecido. O Senhor abençoa a sua casa, a sua família, tudo que ele tem, tudo. Está dizendo na palavra que era como se tivesse uma cerca. Deus cercava, não apenas Jó. Entende que a sua posição diante do Senhor, a sua conduta, o seu relacionamento para com Deus, faz com que Deus guarde a sua casa. Mesmo se os filhos estiverem, vamos dizer, corrompidos, se estiverem no mundão. Eu me lembro que tinha muitas vezes que eu estava na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e a minha filha no Rio de Janeiro, tendo uma vida devassa. E quantas vezes Deus falava comigo assim, faz a minha obra, que eu cuido dos teus. Então, a paz que eu sempre tive, a certeza que eu sempre tive, que a minha filha estava guardada pelo Senhor. E muitas vezes, quando eu falava alguma coisa com ela, ou ela falava alguma coisa comigo, eu via que era assustador. Os lugares que ela ia, os acontecimentos, o que ela fazia. Ela estava se enterrando cada dia mais na lamaçal do pecado. E isso é muito perigoso. Mas eu tinha convicção da promessa que Ele tinha me feito. Então, quando a gente serve ao Senhor com alegria, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, independente da situação, o Senhor honra a nossa casa, o Senhor guarda a nossa casa, o Senhor guarda a nossa família, o Senhor guarda nossos filhos, o Senhor abençoa os nossos negócios. Quando nós não temos um coração preso em coisas e nem preso em pessoas, o Senhor é aquele que nos honra e honra também a nossa casa. Não importa o que a gente está vendo agora dentro de casa, não importa o que estamos vendo agora na nossa família, o que o Senhor quer, confie, creia, busque a presença dEle, busque o reino do céu e a sua justiça, e você vai ver as bênçãos de forma obrigatória seguir você. Você não será um caçador da bênção perdida. Não. A bênção que vai te seguir. Por quê? Porque o seu coração está voltado para buscar o Senhor. Você tem um coração que se inclina para ser cheio do Espírito Santo. E sendo assim, creia, tem nada que possa com você. Mas Deus permite situações adversas. Deus permite que muitas vezes o dia mal bata na nossa porta. Mas as virtudes do Espírito Santo, ela está sobre nós, nos revestindo como armadura.
como armadura. Vamos apanhar muitas vezes, vamos chorar sim, mas vamos bater gostoso também. Não vamos nos prostrar. Por quê? Porque quando a gente começa a observar e começamos a ver que Deus falou para Satanás, vai e toca. Imagina se você está muito bem financeiramente, está bem estabilizado, a família é uma bênção, a saúde é uma bênção, tudo ok. E de repente tudo começa a desmoronar de uma hora para outra. Já percebeu que muitas vezes quando acontece algo com a gente de errado, parece que começa a desencadear um monte de coisa ruim? Vai parar por isso? Vai parar? Vai provar para Satanás que você só serve a Deus no dia da bonança? Vai falar para Satanás que só serve a Deus no dia da saúde? Vai falar para Satanás que só serve a Deus no dia que tem dinheiro no bolso? Quando a conta está recheada, é exatamente isso que ele quer. Ele falou para Deus, ele disse, olha, sabe por que Jó é crente? Jó é crente porque tem dinheiro, as contas estão pagas. Deixa ele ficar com a luz atrasada. Deixa o nome dele para o SPC e para o Serasa. Deixa faltar o pão. Deixa só para tu ver o que ele faz. Ele vai começar a murmurar. Será que tem acontecido isso com os crentes de hoje? Será que nós temos murmurado? Ou quando o dia mau chega na nossa casa, o que temos que fazer? Nesse momento, você está sendo filmado também. Você está sendo assistido também. O momento da dor, o momento da perca, o momento da adversidade, é o momento de adorar o Senhor. Jó levou uma pancada, imagina, está muito bem, imagina se chega alguém aqui atrás de mim, eu não estou esperando, e de repente me dá na nuca, eu vou pender para cair. Aí mal eu começo a me equilibrar, aí vem mais um. Foi 4 pancadas. Foi uma, então Jó estava, não tem super-herói. Quando Jó estava pendendo, aí vem mais uma, aí depois vem mais outra e a última é o nocaute. Não tem quem não vai para o chão. Tem dia que nós estamos nos sentindo assim. Tem dia que nós nos sentimos muito mal. Tem dia que a gente chora e acha que não tem mais jeito. Mas Jó, quando ele foi para o chão, espiritualmente falando, quando ele foi para o chão, eu acredito que no chão muitas vezes é lugar para rever os conceitos. É lugar de se conscientizar que chão não é lugar para crente. A gente pode até cair, a gente pode até oscilar muitas vezes, podemos até muitas vezes murmurar. Mas chega um momento que Deus chama a nossa atenção e fala, ei, para, olha a tua vida. Tu acha que aqui é teu descanso? O que Jesus veio para colocar na tua mão se não for espada? Para que serve a espada? Espada é para você levantar e lutar pelo seu casamento. Espada é para você levantar e lutar pela sua vida financeira também. Espada é para você levantar e lutar pela sua saúde, lutar pelo teu ministério, pela tua salvação. Se ele veio nos dar espada, significa que ia ter guerra. Ele nunca disse que a nossa vida ia ser madiosa. Então tem momento da nossa fragilidade que a gente vai para o chão. Só que chegou o momento de levantar. Chegou o momento de se arrepender. Chegou o momento da gente dizer, não, Deus não me chamou para eu ficar aqui jogado. Espiritualmente eu estou prostrado. Espiritualmente eu me acomodei. As lutas, a dor, a prova está fazendo com que eu venha definhar. Está fazendo com que o meu ministério venha ficar mirrado. E Deus diz, não, eu quero que você evolua, eu quero que você cresça, eu quero ver você restaurado, eu quero trabalhar na tua vida, no teu ministério. Por quê? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Ei, é necessário muitas vezes Deus tirar o bom para nos dar o melhor. A
Às vezes é necessário Deus tirar algumas coisas que nós estamos apegados para ver aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está preso em pessoas, se está preso em coisas, ou se Deus é exclusivo dentro dele. A intenção é essa. Deus quer ser exclusivo. Ele quer ser o nosso tudo. Então, quando a gente vai olhar, que a gente vai ver Deus dando testemunho de Jó e Satanás descendo, batendo, derrubando, a gente também vê Jó se levantando e dizendo: é Satanás. Por que Satanás primeiro levou os bois? Porque se você for ler, você vai ver a Bíblia dizendo que Jó pegava os bois e levava ao altar para oferecer ao Senhor em holocausto. A primeira coisa, Kátia, que Deus quer tirar, que Satanás quer tirar, é a nossa comunhão com o céu. É a nossa adoração. Ele quer bloquear. Ele quer fazer você duvidar. Ele quer nos distanciar do Senhor. Então, primeiro, está dizendo que foi arrancado os bois. Ah, é? Os bois. Ele oferecia um sacrifício amado. Gente, isso é chamado de vigília. Vigília. Está dizendo que enquanto os filhos farreavam, comiam, bebiam, está dizendo que Jó ia para a madrugada oferecer holocausto ao Senhor. Com medo, para que os filhos não tivessem blasfemado, pecado contra o Senhor. Imagina, olha, a gente ganhou, minha mãe ganhou para Jó, né? Eu tenho 14 irmãos, nós somos em 15. Nós somos em 15 irmãos. Então imagina 10 irmãos unidos. Graças a Deus, eu e meus irmãos, nós somos assim. Eu sei que às vezes tem uns atritozinhos, mas a gente não se desgruda. Não se desgruda. Se a gente, quando era pequeno, se a gente ficasse querendo ficar com raiva, não querer falar, dava certo não, filho. Dava não, era capaz de minha mãe amarrar o cabelo de um no cabelo de outro, falando, não, só vai sair daí, era capaz de ela fazer isso. Então eu quero dizer para você que muitas e muitas vezes o pai e a mãe quer que o filho seja cheio do Espírito Santo, mas ele não dá bom testemunho. Ele quer que os filhos sejam alguém cheio do Espírito Santo, mas dentro de casa não mostra realmente que Deus é Deus, porque tem que orar, filho, vamos orar. O filho tem que ver o pai e a mãe em comunhão com o Senhor dentro de casa. Tem que ver os pais fazendo propósito, tem que ver os pais orando, tem que ver os pais jejuando, tem que ver os pais estudando a Bíblia, porque quando a gente quer que os filhos sejam cheios de Deus, primeiro a gente tem que dar exemplo. A gente tem que mostrar, através da nossa conduta do dia a dia, como se serve ao Senhor, para eles olharem e dizer, é mulher de Deus, é homem de Deus, porque é o maior título que existe. É alguém ser chamado, ser reconhecido como mulher de Deus e como homem de Deus. Então, se Jó queria que os filhos dele fossem uma bênção, ele tinha que pagar o preço. Imagina, enquanto vai lá para a balada, está de joelho no chão em casa. Eu sei que o ambiente que os filhos muitas vezes estão, não é favorável, muito favorável, o negócio lá é feio. Mas o anjo do Senhor está lá. A marca está lá. Porque Satanás não dá um passo sem a permissão de Deus. Deus não tem competidor. Ele é exclusivo, ele é único, é todo poderoso. Ele é grande, então é do jeito dele. Agora o que ele faz? Ele nos mostra o caminho. Ele nos mostra um caminho de excelência para que a gente venha trilhar na presença dele, para que nós venhamos desaparecer
o nosso eu, o nosso ego, a velha natureza, e venha surgir através do seu Santo Espírito a natureza divina, o caráter de Cristo, para os nossos filhos falar: quando eu crescer, eu quero ser assim. Ele não vai dizer: eu quero ser igual fulano, Beltrano lá de fora. Não, ele vai dizer: eu quero ser como minha mãe, eu quero ser como meu pai. Então a gente começa a olhar e começa a ver que Jó era exemplo, não apenas de palavra, mas de atitude.